noite! Tudo bem com vocês? E ontem o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como novo presidente da República, o 38º a ocupar o cargo. Parabéns, Bolsonaro. Que você consiga fazer um bom governo, unificando um país para uma democracia cada vez mais forte e uma nação cada vez mais justa. Nossa, fico até arrepiada, viu? E para quem acompanha o Super Pop sabe que desde 2010 o Bolsonaro frequenta esse palco que já é aqui na casa. E hoje nós vamos rever os melhores momentos de todas essas participações. Coloca aí. 28 de outubro de 2018. Jair Bolsonaro com 55,7% dos votos e Fernando Haddad com 44,3% dos votos. O Brasil elege Jair Messias Bolsonaro como novo presidente. Acabei de receber ligação de alguns líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos acabou de nos ligar, nos desejou boa sorte. Bolsonaro começou a ganhar notoriedade na década de 80 como capitão do Exército. Senhor ministro da Defesa, obviamente que as evasões estão aí. São, em média, 240 capitães e tenentes vão embora por ano das três forças. A maioria de carreira, de academias. Se um sargento está ganhando 3 mil bruto líquido por mês, esse cara vai morar onde? Em favela. E nós não queremos isso. Não queremos isso. Mais tarde foi eleito vereador e depois deputado federal. Somos pessoas que querem o bem do Brasil, mas nós somos encurralados uma minoria. E temos que buscar uma maneira de mudar isso daí. Em Brasília, cumpriu 7 mandatos consecutivos e apresentou mais de 160 projetos de lei. Aos 63 anos, passou por inúmeros partidos até desembarcar no PSL, no qual se candidatou à presidência da República. Quero ajudar o Brasil a sair da situação que se encontra. E acho que no momento já ajudei muito essa nação, fazendo até com que vocês, olhassem para o outro lado. Polêmico sempre fala o que pensa. Acreditem, 9º seminário LGBT infantil, está lá na Câmara. 9º seminário LGBT infantil. Dá vontade de falar um palavrão aqui, não vou falar. Sobre perseguição, ele rasga o verbo. Diz aqui na televisão que eu vou acabar com o Ministério da Educação, desempregando todos os professores do Brasil e merendeiras. Como é que esse cara tem uma mentalidade, uma capacidade de falar uma besteira desse tamanho? Vai cobrar mensalidade de alunos, de universidades públicas. Onde está isso no plano de governo? Onde eu falei isso? Mentem descaradamente. Espalham por aí que eu vou proibir videogames. Pô, baseado na onde, meu Deus do céu? Baseado aonde? No dia 6 de setembro, durante uma campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro levou uma facada. Ficou internado por mais de 20 dias e precisou interromper a campanha. Ele não pode estar misturado em multidões, qualquer esbarrão, aquilo pode provocar uma regressão do seu quadro. Então ele não pode viajar, não viajará até por questões de segurança, porque já foi quase assassinado. Então ele fez o dever de casa dele ao longo de 4 anos, rodando o Brasil. Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, casou-se 3 vezes e tem 5 filhos. O convívio do lar não tem preço, por isso temos aqui a família, a preservação desses valores, uma meta nossa, o respeito à mesma. Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Bolsonaro venceu o segundo turno com 55,13% dos votos válidos, com quase 58 milhões de votos. Acabou! Após comemorar a vitória, Jair Bolsonaro fez o primeiro discurso. A verdade vai libertar este grande país. E a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos.
ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. E hoje no Super Pop você vai conferir as participações do presidente. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu posso dizer uma coisa, aqui tudo começou. Não é? Não é verdade? Mas agora chegou a hora, um dos assuntos mais preocupantes do Brasil. Vamos relembrar qual é a opinião verdadeira do Jair Bolsonaro sobre esse tema que é a violência. Coloca aí. A segurança pública e o combate à violência sempre estiveram no centro do debate político de Jair Bolsonaro. A violência só cresce no Brasil exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O discurso enérgico na luta contra a criminalidade sempre foi sua marca. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. Suas declarações, muitas vezes polêmicas, defendem uma linha dura na ação policial. Para você ser respeitado onde quer que seja, no mínimo temos que estar em situação de igualdade. E essa igualdade de nós, homens e mulheres, se faz em estarmos com algo na cintura ou embaixo do travesseiro em casa, que estamos discutindo aqui agora. Bolsonaro, olha, eu entendo que a violência no Brasil chegou a um ponto assim que ninguém aguenta mais. Agora, ao você dizer que violência se combate com violência, você não acha que você pode causar, você que é um homem que é ouvido, que é uma pessoa pública, que faz leis, que propõe projetos, você falar que uma pessoa que está em casa deve reagir de uma forma agressiva contra o bandido, isso não pode causar uma leitura para a população bem agressiva e que talvez não a ajude, porque talvez isso não chegue no resultado que a gente quer, né? A vagabundagem no Rio de Janeiro está com fuzil. São Paulo parece que não chegou muito isso aqui ainda. Você quer que o policial combata como? Com arma de choque? Agora, o grande problema da Polícia Militar é que eles não têm uma retaguarda jurídica para poder trabalhar. Eu falo no excludente de ilicitude. Por exemplo, está lá um marginal que tem 3 crianças como refém. Se o policial atira e mata aquele marginal, ele vai responder. E se bobear, vai ser condenado. Se ele levar mais de 2 tiros, entra no excesso. Ou seja, o policial militar cada vez mais está acuado. E não, quando se fala, o ano passado... Peraí, olha, de acordo com o levantamento da Anistia Internacional, a força policial brasileira é a que mais mata no mundo. Você acha certo? Faltou a Anistia botar que a polícia militar que mais morre também. Eles não estão aqui tratando... A gente tem que ver que você, olha só, claro, a gente está vendo os dois lados. Eu mas quero a gente fez convidar esse pessoal, eu não tenho autoridade... Polícia... Eu não tenho autoridade para isso, mas quero convidar esse pessoal da Anistia Internacional, pessoal do Viva Rio, de ONG de Direitos Humanos, para pegar uma viatura da Polícia Militar sem ser blindada, no centro do Rio, meia-noite, e dar uma passeada, fazer um percurso lá no Rio de Janeiro, até Santa Cruz, passando pelo Cesarão. Não vão passar, vão virar peneira. Esse é o tipo... peneira? Vão ser fuzilados. Sim, a polícia precisava ser fuzilados. melhor. Eles, quando pegam, desconfiam de alguém que é policial militar, executam, matam. Tocaram fogo vivo num colega o ano passado. Eles não têm qualquer escrúpulo. Eles não estão preocupados com o que vai acontecer com eles. É tudo ou nada. E quer que o policial militar combata o que esse pessoal como? Com arma taser? Há poucos dias, lamentavelmente, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o senhor Beltrame, falou que a orientação para o policial militar, caso ele receba fogos, tiro, ele tem que se abrigar e chamar o reforço. É o fim da picada. Ou seja, querem que o policial se acovarde. Não é dessa forma que nós vamos intimidar a marginalidade. Não, a legislação é muito falha. Não, eu estava perguntando se essas suas declarações não incitavam a população, porque eu acho que polícia é uma coisa, população é outra, né? Não é uma dúvida. Excesso acontece em qualquer lugar. Vocês, às vezes, da imprensa, com uma palavra, uma escrita... É verdade. Prejudica muito. Como eu sou a maior vítima dessa questão. Porque você sabe que a população, às vezes, em ira, pode cometer um ato, um linchamento Eu sou público. apaixonado pela legislação americana.
Apesar de ser cada estado fazer a tua lei, por exemplo, se apontar uma arma policial lá, tu pega 20 anos de cadeia. Nossa, não e não pode. tem essa história de progressão. Não Bom pode. comportamento vai ver Não. a vovó, Não vai pode. ver a mamãe, Visita vai ver o Papai íntima, Noel. você fica preso, Visita tem assim um vidro, ninguém encosta em ninguém. Aqui você é isso aí. tem centenas de presidiárias grávidas. Não poderia ter isso lá, daí. não. Não poderia ter isso aí. Virou o cara detido para ter direito a tudo. Há pouco tempo conseguimos... Aliás, o Brasil é o único país que tem visita íntima, né? Inclusive, olha só, visita íntima, É. não é de esposa, é quem ele quer. Ah, não. É quem ele quer. A pessoa vai lá e diz que é companheira dele. E pronto, e ponto final. Ah, porque Resolveu o se fosse assunto. só a esposa, já tá... Hoje em dia você, por exemplo, que eu converso muito com agentes penitenciários, em alguns locais do Brasil, está proibida a visita íntima. Se entra lá homem ou mulher, não tem mais visita íntima. Eles estão aí apavorados, que tudo está entrando. Entrava na base da fraude, na base de outros meios, acontecia isso aí. Não era regra. Hoje em dia virou regra. Proibido visita íntima. É complicado. E a legislação, né? A legislação nossa não pune. Se você cometer desculpa aqui, se alguém cometer um crime, se for pego, se for condenado e se for para a cadeia, é um tempo ínfimo. Nós temos um caso aqui da deputada Keiko Ota de São Paulo, que em cativeiro, um ex-funcionário dela executou o filho com 8 anos de idade. Esse cara cumpriu 6 anos de cadeia e foi para o semiaberto. Executou um moleque de 8 anos de idade em cativeiro. 6 anos foi para a rua. Em qualquer país sério do mundo, no mínimo, seria não prisão sai. perpétua. No mínimo, prisão perpétua. Não sai mais. Nos Estados Unidos, eu concordo com você. Realmente, a legislação americana funciona, né? Outra coisa que foi muito discutido durante a campanha de Bolsonaro, se ele defendia ou não a redução da maioridade penal de 18 anos para 16 anos. Ele falou aqui também. Vamos relembrar essa proposta. Crimes que chocaram o Brasil. A dor da perda e a vontade de mudança. Será que chegou a hora de reduzir a maioridade penal? O número de crimes com a participação de menores cresce em várias regiões do Brasil. De acordo com a lei, o criminoso que corromper um menor a cometer infração penal pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Mas essa pena parece não intimidar os adultos. Veja agora o relato de um jovem de apenas 12 anos que foi usado por um maior numa tentativa frustrada de assalto. A população só quer fazer isso com os outros, rapaz. O cara pega só pra estar matando essa população. E o que vocês fazem com a população? Me digam. Mas eu chego, se vir eu mato ele. Agora por que roubar? Se vir me dar no meu mato. Agora por que tu rouba? Por que roubar? Pois porque eu quero. Tu estuda? Estudo não. Faz nada, né? Estudar. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi um dos deputados mais atuantes na defesa da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas seria essa a melhor solução? Eu vou falar uma coisa, a gente vê aquela criança de 12 anos falando, me dá uma dor no coração, porque realmente aí é uma criança, né? E ela vai pra rua e vai matar mais gente. 12 Se é anos, nos Estados gente. Unidos, por exemplo, pegaria prisão perpétua. Com 12 anos não, Sim, hein? pegaria. Você não tem a pena de morte com essa idade. A prisão perpétua já tem. Eu acho que não, eu acho que eles ficam um tempo e 20 anos ser bom, eu não sei. 20 anos, que seja 20 anos. Vamos supor que estejamos equivocados aqui. Que O seja Miló, 20 né, que é uma anos. criança Lá, de por 12 exemplo, anos. nos Estados Unidos, cada estado faz o seu código penal. É, bom. Mas vem cá, você então é a favor da redução da maioridade penal para quantos anos? Qualquer tipo... Eu botei 16 anos na minha proposta, Para passar. mas o ideal seria 12 anos, me entender? 12? Seria 12. Lógico, eu não boto 12 nem 14, então não vai passar. Então nós botamos 16 e mesmo assim, para poder esse projeto meu e de outros também ir à frente, E passou. foi colocado que valeria ser julgado como adulto, o menor de 16 a 17 anos, caso cometesse crime de tráfico de drogas, lesão corporal seguida de morte, né, homicídio e estupro. E mesmo assim passou apertado. Passou. Passou, mas está no Senado. Eu acho que no Senado não passa. E tem já gente na Câmara, deputadas, que são defensoras das mulheres, mas votaram contra essa proposta. Ou seja, deram um sinal claro para a molecada de 16 a 17 anos. Pode continuar estuprando e matando, que a titia aqui garante a sua inimputabilidade.
Realmente é um pouco estranho. A pessoa de 17 anos, então 6 meses antes de completar 18, vai lá, mata e aí tudo bem? Olha, tem um caso emblemático essa semana. É bem difícil isso. Que a gente teve na Rede TV, né? Um menor que matou um colega nosso. Ele estava há 2 dias de completar 18 anos, menor de idade. Sabe o que estão fazendo? Eu digo, né? O ser humano só respeita o que ele teme. Se o moleque de 16, 17 anos não tem nada a temer, ele vai continuar cometendo seus crimes. Agora, tem que esperar acontecer com alguém da nossa família, do nosso círculo de amizade, para tomar uma providência. E não é falta de escola, não. São bandidos, marginais e vagabundos mesmo. E outra grande polêmica na carreira de Bolsonaro é sobre o desarmamento. Para ele, o cidadão tem o direito de se defender. O que ele quer dizer com isso? Coloca aí. Armar ou desarmar a população? Eis a questão. O deputado Jair Bolsonaro foi contra o Estatuto do Desarmamento, que, de acordo com pesquisas, salvou mais de 160 mil vidas. Eu mesmo disse, por ocasião do referendo de 2005, que caso o voto sim fosse vitorioso, eu ia ter arma fria comigo, né? A minha vida vale muito mais do que um pedaço de papel. Para o militar da reserva, o cidadão tem o direito de se defender. Nós queremos dar o direito ao cidadão de bem poder defender a sua vida. Em 2015, algumas mudanças foram aprovadas na lei. Mas, pelo jeito, Jair Bolsonaro não se conformou. Bolsonaro, você é ex-militar. Para você é Eu fácil. sou militar da reserva. Então você é militar. Então você tem uma certa intimidade com a arma. Agora, pega uma senhorinha, uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com uma arma de fogo, provavelmente, na disputa, ela vai reagir, ela vai sair na pior e vai levar um tiro na cara. Temos algumas histórias de senhorinhas que, ao reagirem dentro de casa, evitaram um mal maior para elas. Tem muito caso desse aí. E arma é para quem quer ter. Você pode ver, nós temos aqui aproximadamente 100 pessoas aqui. A maioria é meninas, jovens. Tenho certeza que ninguém aqui está armado. Claro. Se entrar, tenho certeza. Espero que não, você fala, é claro, né? Mas tem ali o meu filho, que é policial federal. Tá? Tem o Eduardo do lado ali, que trabalha comigo. Tem eu aqui, que sou capitão do Exército. Se entrar um cara aqui agora, uma pistola em cada mão e começar a atirar. Ele vai gastar o que tiver no pente em cima do pessoal, não vai ter reação. Ele sabe que vai entrar aqui, não tem reação. Agora, se ele soubesse da possibilidade de ter alguém armado aqui, até da própria televisão, duvido que ele viesse fazer isso aqui. Você pode ver, nas escolas americanas, geralmente quando entram alguns malucos... Mas peraí, mas se fosse assim nos Estados Unidos, os meninos, os loucos, não pegavam as armas e matavam um monte de gente. Mas eles só vão nos locais onde é proibido uso de arma. Mas então, eles não vão, vai em inclusive, escola, vai em shopping center, vai em cinema. Não, mas o local onde é proibido o uso de arma, eles não vão onde é permitido o uso de arma, não vão. Mas vem cá, mas e maluco respeita a lei? Olha só. Ele não está preocupado com a lei. Tanto é que a maioria desses casos ou morre, ou pratica o suicídio, ou morre nos Estados Unidos. Mas já não basta ter bandido que vai ter Mas olha maluco só, também? o número de mortes por 100 mil habitantes lá é 8 vezes menor do que aqui. E aqui ninguém pode ter arma. Aqui vai juntar os bandidos e mais os malucos. Não, que bandido, arma é sinônimo de segurança, deputado. Você acha que eu tô achando que você é maluca se você quiser ter uma arma em casa? Eu quero ter arma. Mas tudo bem, mas é o meu direito de ter uma arma em casa. Eu tenho. Deputado, você pode ter certeza. O meu condomínio tem 120 casas. Se alguém estudar para entrar lá, para roubar alguém, pode ter certeza que ele vai deixar a minha casa de fora. Porque ele sabe da possibilidade muito grande de eu ter uma arma dentro de casa. E ele não vai querer confusão. Ele vai querer cumprir seu objetivo. Okay? Mas então, arma, deputado, não é sinônimo de segurança, né? A gente vê quantas pessoas que reagem são mortas. Olha só, se é assim, então vamos criar aqui o imposto do ladrão. Já temos ladrão demais onde eu estou. Mas criar um ladrão específico para alimentar esse pessoal. Ou então, uma lei que você tem que ter R$200 no bolso agora, senão você vai ser punida. Sim, mas dá para esse pessoal. Mas o bandido não está mais preparado. As pessoas estão no ônibus e levam dinheiro do ladrão, você não sabe Oi? disso? Tem isso, o pessoal vai no ônibus e leva dinheiro do ladrão. Alguns reservam, lógico. Você não mas sabia? Não podemos ter, não podemos ter essa cultura do pacifismo. Não, eu também acho, ô Bolsonaro, mas vem cá, o certo não seria que as pessoas todas não tivessem armas? Quer dizer, você quer dar mais arma pra galera? Caim matou Abel como? Okay. Você vê países como, por exemplo, não tem estatística. Em Cuba, lá não tem porte para ninguém, é lógico, para não ameaçar o poder. Mortes, arma branca. Se é o crime passional, alguns falam, o marido vai matar a mulher. Peraí, o crime passional, quase a totalidade, é arma branca, é enforcamento. É para não despertar curiosidade, né?
do vizinho. Mas você não acha que vai abrir um leque de gente doida? Porque lá nos Estados Unidos Não tem vai, não vai. O doido, olha só. O doido já tem arma. Não, o doido já tem arma. Não, lá tem aqueles meninos loucos. Pode que ter pegam certeza, arma e dentro matam do um monte de ônibus. gente. É muito comum assalto a ônibus. Olha só, já faleceu o Cabo Camata, foi prefeito de Cariacica, se não me engano, no Espírito Santo. O que aconteceu na época? Muito assalto a ônibus. Junto com alguns colegas, outros tempos, né? Não é... A polícia de direitos humanos não falava tão alto como é atualmente. Ele começou a botar colega dele em ônibus. Quando anunciava assalto, reagia, matava. 3 semanas depois, acabou o assalto a ônibus. O cara sabia que, ao dizer é um assalto no ônibus, ele tinha muita chance de morrer. Acabou o assalto. É a mesma coisa. Alguém está roubando o teu carro na frente da tua casa. Se eu sou seu vizinho e vejo isso, lá de casa eu posso atirar em cima do cara. Então o cara não vai fazer isso aí. Mas como que bagunça é essa? Oi? Bagunça, o cara você atira lá de cá, vai, Mas qual o problema? Tem que atirar mesmo. Mas que bagunça, Bolsonaro? Não, não é bagunça. Aquele cara não Vou vai ficar de fazer mais binóculo, lá tá besteira. assaltando o carro, vai lá dar um tiro, tem que chamar a polícia. Olha só, eu tenho que chamar a polícia, vai levar quanto tempo a polícia chegar? Eu tenho projeto, vai levar quanto tempo? Luciano, tem muita Imagine gente você, olha, olha só, você quer ficar O cara indignado? vai ficar de binóculo, bata Tem uma, gente Então, olha bata só, o que é você isso? quer ficar indignado videogame comigo? agora? Então, eu tenho falado abertamente as minhas andanças pelo Brasil. No que depender Tem muita de gente mim, defendendo o deputado aqui, viu? Preciso ler aqui. Não, Olha, mas fala o que o pessoal tá falando. o Renata proprietário- Santos, olha, hoje em Campinas uma mulher reagiu a um assalto e matou o ladrão. Paula Brito, sou a favor do deputado. Isabela Prensa, muita gente compactou. O povo cansou dessa. do Olha, é verdade, tem que falar. pacifismo. Não, ninguém gosta Cansou. desse absurdo que Chega. tá rolando, realmente. Mas é que você nunca estourou, Luciana, com alguém. Você nunca estourou com ninguém. Aloprou. Xingou, reagiu, deu uma canelada. Já. Tá ok? É, tá certo? Já, mas você não ia querer dar um tiro, né? Não, mas é diferente, Luciano. Calma, Depende, né? se o cara aqui aparece do nada, aponta uma pra você tendo chance, você vai reagir. Eu já fui assaltado, eu perdi uma arma. No Rio, eu recuperei 2 dias depois. Em 95, lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cara me rendeu, me deu uma porrada por trás com uma arma, eu desci da moto. Tá ok? Ele tava indo embora, daí ele falou, volta que ele tem, porque tava escrito Cap Bolsonaro na carenagem da minha moto. Pegou uma pistola Glock minha, passou de passagem e foi embora. Resolveu não atirar em mim. 2 dias depois, a Polícia Militar do Rio de Janeiro recuperou a moto e a pistola. Recuperou não. Um traficante que depois praticou suicídio, o tal de Jorge Luiz, da favela de Acari, mandou devolver a moto do então capitão e deputado federal Jair Bolsonaro. Que sorte a sua, hein? É sorte, né? Gente, o que o Bolsonaro falou sobre arrependimento? Será que ele se arrependeu de algo que ele tenha falado na mídia? Gostaria de relembrar? Vamos lá. Jair Bolsonaro é o rei das declarações polêmicas. É o exemplo da sociedade americana. Lá só não tem fuzil quem não quer. E o número de mortes por 100 mil habitantes é 10 vezes menor do que acontece no Brasil. Mas ele afirma que o que diz é sempre distorcido. Será? O que eu comentei nesses momentos todos aqui de polêmica, você tem que botar um pouquinho antes. O deputado parece não demonstrar arrependimento, exceto em um episódio. O senhor se arrepende de ter falado isso? Foi um momento de explosão. Ele revela que a maturidade o fez rever alguns conceitos. Com relação à deputada Maria do Rosário, Bolsonaro é enfático. O senhor se arrepende de ter declarado isso? Negativo, eu estava defendendo as mulheres vítimas de estupro. Ela estava defendendo um estuprador. Você se arrependeu sobre o fato de ter dado uma declaração de ter que fechar o Congresso Nacional? Isso tem uns 20 anos. Tem tempo. Foi o momento que eu estava... Eu não estava nem viva. Eu estava externando uma insatisfação popular em relação ao Congresso Nacional. Hoje em dia, você pode ver, a insatisfação com o Congresso é muito grande. E nem por isso eu falo isso, ok? Foi o momento de explosão. Raiva, eu gostaria que eu tivesse falado, agora já falou, eu vou ter que carregar isso até morrer. Não, mas aí né? você explica o porquê. Os meus colegas lá, foi um momento de satisfação. Como hoje, teria até motivo para fazer a mesma coisa, mas não faça. Eu quero que o Congresso nosso, como eu tenho certeza, vai melhorar muito por ocasião das eleições do ano que vem e acredito que a população passará a ter mais confiança no Congresso Nacional do que tem hoje em dia. E em relação à deputada Maria do Rosário, existe algum tipo de arrependimento? Nenhum, até porque ela estava defendendo um estuprador de 17 anos de idade, dizendo que deveria ser punido à luz do ECA. E o ECA não pune ninguém. E eu estava exatamente o contrário, defendendo a redução da maioridade penal, para que casos como esse fossem julgados como adultos. É o caso do Champinha ainda. E olha só, quando eu falei para você agora há pouco, quando nós votamos aqui uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a maioridade penal, e lá entre
para esses menores que, porventura, praticassem o estupro, essa deputada Maria do Rosário votou contra. Ou seja, para Maria do Rosário, o menor de 16, 17 anos pode estuprar e matar uma mulher que ele vai pegar, quando muito, 3 anos de internação numa dessas casas aí que a gente sabe que não recupera ninguém. E o Champinha tá preso ainda, não tá? Tá preso. Ele mais um tem um gasto mensal de R$30 mil para os contribuintes. Tá, mas... Ele tinha que estar numa cadeia, esse malandro aí. Ah, ele não tá preso? Não, preso é numa casa especial, não é num presídio. Se ele for pro presídio normal, ele pode, com toda certeza... Mas quantos anos ele tem? Por que ele tá numa casa Ele especial? deve estar agora com seus 30 anos de idade, Por que mais ele tá ou menos. numa casa especial? É porque se ele for posto em liberdade, segundo Não, ele por que não vai alega, ser preso na cadeia normal? ele pode sofrer violência por parte de alguns. Mas por que não pode ser numa cadeia normal? É porque como o crime foi antes de 18 anos de idade, ele não tem uma pena decretada por um juiz. Ah, entendi. Então ele fica sendo tratado como criança? Exatamente. Tá numa vida boa, sei que tem televisão de primeira, uma casa maravilhosa, uma vida que muita gente gostaria de ter, que ele está tendo agora. Quanto custa por Assim mês? como 30 mil por mês, Para. ele mais um. Assim como aquele menor que arrastou aquele garoto, conhecido como disso. João L. no Rio de Janeiro, tá? Até há pouco tempo ele estava na Suíça, através de uma fazendo o quê? ONG, financiado por uma ONG Não, para. lá do Rio de Janeiro. Não, para. Porque ele poderia ser assassinado, morto Não, lá para. no Rio de Janeiro. Isso é É palhaçada. para isso que serve a política de direitos humanos no Brasil. Para dar esse tipo de tratamento VIP para bandidos. Por isso, se eu chegar lá, ó, rosquinha para vocês que defendem esse tipo de política de direitos humanos. Realmente você tem que concordar com isso, que não tá certo. Isso aí, você desculpa, mas tá bem, realmente tem que concordar. Não dá, né? Realmente isso é palhaçada, vai. É uma inversão de valores completa. Por isso está de violência no Palhaçada, Brasil. palhaçada. O ser criminoso no Brasil é vantajoso. Tem progressão de pena, tem visita íntima, tem tudo que se possa imaginar. E só no Se Brasil, o carcereiro pode ser acusado de praticar ali um crime de tortura psicológica, tudo pode acontecer. Bom, ninguém está aqui dizendo que eles têm que ser torturados, jeito mas que nenhum. tem que ter uma pena que condiz com o que fizeram, Infelizmente, no Brasil, está na Constituição escrito, Cumprir a né, pena. que não pode haver pena Não de pode, morte, por exemplo, sair no prisão induto. perpétua. Não, vem cá, não pode sair no induto do Dia das Mães, Suzana Richthofen, vai lá no Dia das Mães, no Dia dos Pais, realmente não pode não nem dá. você. Dia das Crianças, palhaçada. Você nem pode obrigar um preso a trabalhar no Brasil de Palhaçada. acordo com a nossa Constituição. Em 2015, o Jair esteve aqui também para dar a sua versão a respeito de um episódio em que o deputado Jean Willis mudou de assento do avião, nossa, eu me lembro disso, hein, para não ficar ao lado do então deputado Bolsonaro. Vamos relembrar. Bom, olha, é o seguinte, vocês assistiram aqui o nosso querido Jair Bolsonaro, está sempre metido em algum problema, ele está sempre, olha, Jair, problema Bolsonaro. Isso é mentira, você atrai. A minha pergunta é a seguinte, para começar, você estava ali com o seu telefoninho, você já chegou gravando, por que você já chegou gravando? Não, Positivo. eu vi que ele havia sentado mais ou menos na minha fileira, né? A minha era 12B e quando eu cheguei a 12, ele estava sentado a 12C. Já vi lá de baixo. Eu vi lá de baixo. Eu tô sempre armado, né? Então eu saquei o meu telefone. Já para provocar. Já, não foi o Jean Willis, geralmente eu tô com o telefone pronto para filmar. Porque muita isso? coisa acontece comigo. Entendi. E pegamos um flagrante aqui, aquele que mais defende aí o fim do preconceito, etc., mostrou ser um preconceituoso. Como? Imagine se fosse o contrário, se eu tivesse me levantado ali. Pera, mas você estava chegando, você estava com o seu bilhetinho na mão. Sim, Aí você viu que tinha o Jean Willis sentado na sua fileira. sim. Aí você sacou o telefone. Saquei o telefone, comecei a filmar, porque eu tinha certeza, Ah. olha, se eu sentar do lado dele, como aconteceu, ele vai se levantar, sair dali, ia procurar teus coleguinhas que ele tem na mídia, né? Ia contar a historinha dele. E Qual eu seria a estaria historinha agora. dele? Que eu falei um palavrão pra ele, que eu ofendi, que eu provoquei. E daí eu estaria, quem sabe, até no Conselho de Ética. Ô, Luciana, pelo projeto de lei PLC 122 que está no Senado, se eu tivesse feito isso para com ele, eu estaria em curso a 1 a 3 anos de detenção, mais perda no mandato, Timóteo. Mas por que não pode mudar de lugar? Não, ali não. Assim, na lei da projeto está previsto isso aí, aprovado infelizmente na Câmara numa. Mas peraí, ninguém Mas pode tudo mudar bem. de lugar se você não gostar da Não, pessoa não, que se tá do você seu tiver, lado. não resta pelo projeto que está lá, se eu tiver sentado e chegar um casal homossexual e eu mudar de mesa com a minha esposa, por exemplo, Tá eu ferrado. começaria respondendo Tá ferrado. crime de 1 ano a 3 anos de detenção. Vai Mas se for um porrada pra desafeto, Mas por como é que exemplo. sabe se a pessoa é gay? Ninguém sabe que ele é isso gay. que Ah, eu- você já chegam existia dois uma homens briga. aqui, chega aí o Felipe, por exemplo, com um É colega diferente dele, entre um as gato. pessoas, né? e começa a É diferente trocar entre as carícia, e eu pessoas mudo que de se local, conhecem. pronto.
Mas isso e se fosse um discriminação. desafeto, Bolsonaro? Ele era um desafeto, né? Você também já o discriminou outras vezes. Por ser um desafeto, ele talvez não quisesse confusão. Aí ele resolveu mudar. Não, é hora dele mostrar realmente, né, que ele não é um cara preconceituoso. Há 2 dias nós tínhamos um programa no Cabrini, onde foi perguntado para mim se eu conversaria com ele. Eu falei sim. Daí quando perguntado para ele, ele falou não. Então o que está em jogo não é questão de desafeto, é preconceito. É Mas você acha que é discriminação. preconceito por ser heterossexual ou é preconceito porque ele não gosta de você? Eu não sei se ele é apaixonado por mim, eu não sei. Mas ele vai, se depender de mim, ele vai morrer frustrado. Meu filho responde por ele. Pode perguntar para ele, ele responde por ele. Você tá meio velho. Eu acho que as meninas estão aqui não gostariam de vê-lo como hétero, certo ou não? Se ele fosse homo, qual seria? Peraí, eu queria ele que vai ser felicíssimo. A minha pergunta é a seguinte, a gente divide as pessoas do mundo por hétero e homo? É uma coisa assim? Olha, Luciana, é um projeto de governo, o Timóteo talvez possa me ajudar nisso aí, dividir classe. É branco contra negro, é homossexual contra heterossexual, é nortista contra sulista, é rico contra pobre, é pai contra filhos na Lei das Palmadas. Parece que é o governo propositalmente mas branco contra negro está se tornando uma coisa insuportável. E olha, em uma de suas participações aqui no Super Pop, o Jair falou sobre um tema que é muito polêmico em sua carreira, que foi o kit gay, que deu muito o que falar. Agora vamos entender realmente o que ele falou aqui. Coloca aí. Jair Bolsonaro se opõe à distribuição do famoso kit gay nas escolas públicas. Todo ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. Olha só, quando nós descobrimos o tal do kit gay, que não tem nada a ver com homossexual, mas sim com a defesa das criancinhas, foi eu que descobri. Foi em 2010. Já tinha... Eu estava indo para o 6º mandato, metade da Câmara não reeleita, já não participa de mais nada. Os reeleitos estavam cansados, etc. Não deram bola para isso. E o governo já tinha gastado 3 milhões de reais para distribuir não só livros, como cartazes, como filmetes para as escolas do ensino fundamental do Brasil, para criancinhas. E eu descobri isso, botei isso aqui em público e botei o nome Kit Gay. Chamou a atenção e pegou. Tanto é que em maio do ano que vem, a senhora, presidente da República, falou que vou recolher o material. Mas mentira! Esse material ficou no armário por um tempo e está voltando em conta-gotas para o armário. Como é esse livro agora aqui? Deveria o MEC, o Aloysio... Essa questão é tão grave, eu tive 35 milhões de acessos no meu Facebook sobre esse material. É tão grave que tinha que ser o ministro da Educação para falar alguma coisa. Não, eu entendo o que você está falando. Eu não estou nem concordando com a ideologia do livro. Eu estou dizendo que aí vira... A gente tem que tolir o que é errado. E quem que vai ser o grande educação, do livro? A educação sexual, no meu entender, vem com os pais. Com o pai e com a mãe. Eu também acho. Pai e mãe que... ensina. Que tem menininho com 6 anos de idade que acorda com o piu-piu, né? Apontado pra frente. Tem isso aí. O pai e a mãe que tem que... Não, mas isso aí... Mas acho que na isso escola aí não é também... nem sexualidade. Na escola não é lugar disso, não. Olha só, que na escola, Luciana, você tem o garoto de 6 anos, você tem o de 10 e tem o de 14, que já é homem. E pra ele fazer uma besteira não custa nada. E uma criança vendo aquilo... ela vê que é normal. Eu tenho livros que levam para o lado de despertar precocemente o sexo nas criancinhas, nas escolas. E nenhum pai, nenhuma mãe quer isso. Não, nenhum pai, nenhuma mãe quer isso, realmente. Realmente, a gente tem que deixar as crianças serem crianças. Hoje em dia é comum em certas comunidades aí, menina de 14... quase todas as meninas de 14, 15 anos já serem mães. É muito triste então, mesmo. Inclusive, para vocês, mães que estão nos assistindo, tentem manter as suas crianças o mais tempo possível sendo crianças, né? Porque passa tão rápido. Gente, eu tenho certeza que vocês se lembram do Bolsonaro falando aqui sobre homossexualidade. Não tem realmente papas na língua e rasgou o verbo no assunto de homossexualidade. Então, eu quero lembrar o que realmente foi dito. Coloca aí. O que eu tenho para dizer é o seguinte, né? Dada a situação que está o Brasil econômica, quer seja homossexual, quer seja heterossexual, não vai ser feliz nunca. Tá faltando arroz e feijão para todo mundo. A nossa briga, não podemos aceitar essa briga de classe. Homo contra hétero, branco contra negro, pai contra filho, aí, norte contra sul, rico contra pobre. Ser rico no Brasil passou a ser crime. Você tem um jet ski, tem uma lanchinha, tu passou a ser bandido. O que a esquerda prega no Brasil é igualdade, mas é igualdade na miséria. Isso nós não podemos admitir. Você liberta um homem da miséria, não é com Bolsa Família, é com educação. Se você não é homofóbico, inclusive você trouxe um rapaz que você falou que é seu amigo, que é... Conheço há um ano, o Júnior. Como é o nome dele? Júnior. A gente pode mostrar ele? Pode mostrar. Vem, Júnior.
Você é o único amigo gay dele, por isso que ele te trouxe? Eu acho que tem mais. Beleza, Júlio. Ele falou que você é gente boa. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela Ele é presença muito ativo aqui. nas redes sociais. Ele é? Tá ok. Vem cá, você não se importa, você é homossexual, e você não se importa com o fato dele ter ele faz algumas declarações, assim, polêmicas. Você gosta dele, como é que é isso? Eu gosto porque eu acho que política a gente tem que tratar de ideias. Sexualidade a gente tem que deixar particular, entendeu? Independente do que ele acha de gay ou não, a gente tem que lidar aqui com o nosso país, né? Com o que tem que ser o Brasil, o que é melhor para o Brasil, para as crianças do Brasil. E não, quem põe sexualidade acima de tudo é uma visão muito egoísta, ao meu ver. Você acha que ele não coloca? Eu acho que não, ele não fica espalhando por aí que ele é hétero. Independente da questão de sexualidade, a gente tem que ponderar os projetos que são bons para o Brasil. Agora, o que deu muito o que falar, inclusive na Rede Globo, falando sobre o que ele teria dito aqui sobre a desigualdade salarial entre os sexos. Será que mulher merece ganhar menos? Coloca aí. Você falou que a mulher tinha que ganhar menos porque ela fica grávida? Eu dei uma entrevista para o jornal Zero Hora, exatamente por que mulher ganhava menos do que homem. Eles que propuseram essa pauta. Eu estudei e respondi para eles. Pesquisei, inclusive IBGE, entre outras fontes de pesquisa. E um dos motivos, né, era o direito trabalhista, entre ele e a questão da licença gestante. De acordo com pesquisas, ele botaram na minha conta isso daí. Mas você acha que a mulher tem que ganhar menos porque ela fica grávida? Não tem nada a ver. Ela ganha de acordo com a sua competência. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Igualdade. Na força que eu pertenço ao Exército, uma terceiro sargento, homem ou mulher, ganha exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas por que tem que ser pela competência ou não assim pelo cargo? Se o cargo é de, diretor de programa, se for homem ou mulher, é a mesma coisa. Eu levo em conta o concurso, né? Entendi. Fez concurso, foi aprovado, Então ocupou a mesma função, ganha a mesma coisa. A função ganha a mesma coisa, não pode ser homem, mulher, tudo igual, sem certo? Problema, não, sem problema. Não tem problema, ok. Eu gostaria até que as mulheres ganhassem muito mais do que nós. Eu também acho que a gente merece mais, mas tudo bem. E agora, na palavra-chave, eu vou lembrar vocês o que ele falou sobre os seus 4 amores. Vamos assistir. Mulheres, que papo é esse agora, gente? Mulheres. Minha mãe, minha esposa e minha filha. Meus 3 amores. E minha sogra também. Tu não pode esquecer da sogra, hein? Minha sogra da Ceilândia, é pra você. Você gosta da sogra? Opa, excelente ela. Tem que gostar da sogra, hein? Bom, a gente vai falar então sobre os amores de Bolsonaro, que você falou, são as mulheres, né? Você já fez algumas declarações em relação às mulheres que, segundo ele, foram deturpadas. Mas me conta por quê. Olha, eu sou uma pessoa extremamente bocuda. Vigiada. Bocuda também, vai. Também falo, às vezes demais, sei disso. E tenho que me controlar em algumas brincadeiras que eu faço, eu sei disso daí. Mas de vez em quando escorrega, daí o pessoal leva para maldade, né? E eu pago um preço muito alto no tocante a isso aí. Principalmente por estar ocupando o 2º lugar nas pesquisas presidenciais no Brasil. Você tem uma filha que chama Laura. Acabou de fazer 7 anos de idade. É verdade que alguém me disse que você teria pensado ou dito que preferia que ela fosse menino? Não, olha só, é natural entre nós torcer. Você Eu quero homem, eu quero menina. E como tive 4 homens, o pessoal brincava, né? Vai ser homem também. Se for mulher, não sei o quê. E quando veio mulher, tá ok? Eu fiquei extremamente feliz, porque é diferente você mexer com a menina com o moleque. E ela, quando eu vou na cama dela de manhã, é uma coisa indescritível. Uma filha, realmente, é uma coisa indescritível. É uma dádiva de Deus. Eu só tenho filho homem também. Você tem 2, né? Eu só tenho homem. Eu sempre quis só ter filho homem, engraçado. Eu tenho 4 homens. Eu gosto de homem também. 4 gatos que não veio nenhum, já falei. Você disse uma vez que você sente mais falta da sua filha do que da sua esposa. Ela não ficou brava, não? Escorregou isso daí. Oh, meu Deus do céu. Tá? Ela ficou brava? Uma filha é um pedaço meu da minha mulher. Ela não ficou brava? Falou que eu extrapolei, não sei o quê. Mas, poxa, eu amo as duas. Minha mãe, minha sogra. Eu amo as mulheres, pronto. Não, mas a filha é complicada, porque filho é filho, né? Filho é filho, não tem como. Sempre vai ser um pedaço de nós. Não tem como. Eu desculpa, não tem comparação. Filho a gente gosta mais de todo mundo, deixa eu explicar. Filho é filho, não tem como, eu acho. Até pra mãe, a gente às vezes, pergunta pra ela se ela não gosta mais da filha. Deixa eu parar por aqui que eu falo demais. Não, mas vem cá, mas pergunta pra sua mulher se ela é sempre... Bom, mas agora que você tem uma filha, nas pesquisas você não vai tão bem com as mulheres, agora com a filha, de repente você vai conquistar, vai. Vamos lá, temos número 2, 3 e 5. Vamos lá, 02 aí. Número 2. Tá chegando lá, hein?
Mídia. Uma maravilha. Nunca o nome de Jair Bolsonaro esteve tanto na mídia. Começou aqui, hein, no Super Pop. Você se sente perseguido pela mídia? Não há a menor dúvida, né? Olha a Folha de São Paulo aí. O tempo todo me descascando, né? E falando absurdos. Meu segundo dia nos Estados Unidos, a Folha de São Paulo falou que meus compromissos foram desmarcados nos Estados Unidos. Não é verdade, uma mentira. Dando a entender que eu estava sendo ignorado nos Estados Unidos. Todos os nossos compromissos, exceção de um que eu resolvi não ir numa universidade, que haviam preparado uma armadilha para mim. No demais, todos que armadilha, gente? Quem estava organizando lá era um cara afiliado ao PT, né? E também próximo da CUT. Ele queria fazer um badernaço e para demonstrar que eu fui mal recebido nos Estados Unidos. Então, como percebi que ia ter um problema nos Estados Unidos, eu não fui para lá para levar confusão, criar problema para eles, resolvi cancelar esse compromisso que eu tinha aceito algumas semanas antes. Aqui no Super Pop, Bolsonaro falou sobre ser amado e odiado, sobre o seu polêmico encontro com o juiz Moro. Vamos assistir. Você acha que também existe um pouquinho assim? Você não tem... Porque a gente sabe que, na realidade, você não tem um apoio muito grande, né? E não estou dizendo a população, estou dizendo os partidos. Você se vê meio Trump nisso? Se eu tivesse apoio de partidos, eu estaria em Curitiba ou na Papuda uma hora dessa. Que assim, lamentavelmente, grande parte dos partidos se comportam dessa maneira. O Brasil são eles. É uma coisa que nunca ninguém te acusou de roubar nada. Muito pelo contrário. Corrupção. Eu fui citado no Mensalão, no Petrolão, o caso da Friboi, exatamente pelo outro lado, como um exemplo realmente que deveria ser seguido por todos. É verdade. Okay? Então isso, eu costumo dizer, não é virtude, é obrigação. É obrigação. Você fazer a coisa, buscar fazer a coisa certa. E por outro lado, eu tenho vergonha de um dia ver minha cara nos jornais. Quem não tem vergonha disso? Você pode ver figurões ali, né, nomes conhecidíssimos, que estão presos. Você acha que hoje em dia não estão arrependidos? Eu acho que o crime não vale a pena, não, mas as pessoas eu não sei. Fizeram, aconteceu. Tem que ter vergonha na cara, né? Eu acho. É triste a situação. Triste mesmo. E eu acho que dinheiro nenhum vale a pena, né? Não vale a pena. Eu tenho certeza que estão arrependidos hoje em dia. Nós, parlamentares... Você acha que com esse movimento todo, de várias pessoas presas, você acha que as pessoas vão ter mais medo de roubar ou continua a roubalheira? Diminuiu, mas continua a entender. As pessoas não têm medo? Continuam negociando o ministério. Não tem medo? O povo não tem medo de ser preso? Parece que não. Porque quando se negocia ministério, por exemplo, no parlamento, algum interesse tem ali. Você sabe, por exemplo, qual partido pertence ao Ministério da Como é que negocia o Ministério? Me explica. Olha, a minha bancada tem 40 deputados, se eu tiver tais ministérios, eu voto tudo que o governo quiser. Daí o governo nomeia 2, 3 ministros para aquele partido. Isso é errado, né? Mas isso que acontece atualmente. Eu te pergunto, de qual partido é o Ministério da Agricultura, da Saúde, da Educação? Eu acho que se o partido tivesse buscado aquele ministério para fazer o bem, eu tinha que falar, olha, o Ministério da Educação é do meu partido. Qualquer coisa errada, ligue aqui para a liderança do partido, claro, para o presidente do partido. Não ao contrário, eles se escondem. É porque tem vergonha. É lógico, porque não está fazendo a coisa certa. Pode ter certeza disso. Triste isso, gente. Temos que mudar isso aí. Ou então, o Brasil vai continuar nessa situação que se encontra. Estamos dizendo aqui que são 5 milhões e meio de seguidores, sabia? 4 milhões e 600 só no Facebook. Eu acho que eu sou o parlamentar que mais tem seguidores. Você fica lá no Facebook? Um pouquinho no Facebook, 1 hora por dia, mais ou menos. Eu leio 20% dos comentários. Responde você mesmo? Uma meia dúzia. Não, lá só quem opera sou eu. Raramente eu pago missão para alguém que trabalha comigo mexer lá. Mas você também passou muito tempo sendo atacado por alguns grupos. Como é que era isso? O fanatismo funciona para os dois lados, né? As pessoas que gostam e as pessoas que não gostam. O antídoto são pessoas que me seguem. Eu sou muito caluniado, tenho muito rótulo. E o pessoal contra-ataca nos ajudando nessa questão. Basicamente, Luciana, quase todos os rótulos já foram desfeitos. Racista, fascista, homofóbico, xenófobo, misógino. Da última vez você até trouxe um amigo gay aqui junto, que falou que era seu amigo há muito tempo. Todo dia eu recebo aqui vídeo de pessoas aqui que são gays e dizem que estão comigo, né? E você pode ver, quando você mostra a verdade, não interessa qual é a tua opção sexual. Você não vai ser feliz se não tiver economia e segurança. Condição, eles dizem que não é opção, né? Mas, enfim, dizem que é condição. Você tem que... este pessoal entendeu já, né, que os outros pré-candidatos são muito parecidos. E já que eles são muito parecidos, a tendência na política no Brasil é continuar como está. Eu sou uma pessoa diferente. E cada vez mais se desperta, então, a confiança junto à população.
E eu acho que, tenho certeza que estamos no caminho certo, tendo em vista aqueles que nos atacam. Eu só vi a história rolando, quer dizer, encontrou com o Sérgio Moro, ele cumprimentou, aí o povo reclama que não cumprimentou direito, bateu continência. Eu acho que eles queriam... Ele retribuiu, eu achei ele legal. O que queriam? Que ele tirasse um beijo da boca? Eu não entendi nada. Eu achei tudo de boa. Teve problema? Eu, como deputado federal, se devesse alguma coisa, jamais se aproximaria de Sérgio Moro. Opa, saia correndo. Tá? Então, como eu vi no aeroporto, né? Eu acho que ele me viu também. Eu fui até ele. O meu bom dia, boa tarde é minha continência, que está incorporada em mim ainda. Sim, ele me respondeu de forma bastante rápida, né? Que dá uma interpretação que ele me ignorou. Alguns dias depois, eu estava em Parnaíba, inclusive tive lá com o prefeito Monsanta, quando tive a satisfação de receber um telefonema dele. E ele explicou de o porquê aquele tratamento um pouco frio. Por quê? É porque ele há poucos dias tinha tirado foto junto com o Aécio Neves, ele não estava na situação que está hoje em dia, né? E sorrindo. E foi muito explorado negativamente aquele sinal de certa intimidade com Aécio Neves. E não queria que aquele fato se repetisse comigo no aeroporto. E conversamos por 8, 9 minutos e foi uma conversa bastante saudável. E eu que continuo dando minha continência ao Sérgio Moro e peço a Deus que... Mas eu vi ele falando, ele falou de boa, ele falou, tudo bem? Não, achei, mas alguns interpretaram, dá uma dupla interpretação ali, sim. Mas cada um vê o que quer ver, né? Cada um quer ver o que quer ver. Não há dúvida que eu fiquei chateado, eu esperava 30 segundos de conversa com ele, mas eu não tenho obrigação de fazer isso com ninguém, né? Até porque tem uma vida bastante atribulada. Mas foi desfeito tudo isso alguns dias depois, quando ele ligou para mim, que eu fiquei muito feliz com a ligação dele. Ok. Pode escolher mais um nome do Bolsonaro. 9 mais 1, 1. Número 1. Vamos lá, vamos ver se eu acerto agora. Vamos falar sobre o regime militar. Ih, agora vem. Durante o discurso, Jair Bolsonaro teria elogiado o regime militar. Causou. Você quer ser eleito por um regime democrático. Como é que você quer a volta do regime militar? Mas quem falou que eu quero a volta disso, daquilo? Você disse eu que estou mostrando o que foi aquele período. Então você está falando para trás. Exatamente. Para frente, não. Não é o que a esquerda prega. Se fosse tão ruim assim, Luciana, eu não sei se você deve ter tios mais velhos que você, né? Eles contariam que aquele período tinha sido ruim. E não contam isso que nós queremos. O Brasil cresceu naquele momento. Queremos que o Brasil Passamos cresça. a 49ª para a 8ª economia do mundo. A própria revista Veja, que me critica, sabe quando ela foi criada? Em 1968. A TV Globo mesmo, 1965. A própria Comunicações, né, basicamente cresceu e muito naquele período. Nós não seríamos nada se não fosse a infraestrutura daquele período militar. Fale as coisas boas. Agora, algumas coisas ruins aconteceram, sim, mas não nesse nível que colocam na mídia hoje em dia. Você disse que vai colocar ordem e progresso. Aliás, combina com a nossa bandeira. A ordem como é que é? Olha, sem hierarquia e disciplina... Estamos precisando de ordem. Sem hierarquia e disciplina, não existe ordem e progresso. Nós temos que dar uma arrumada na administração pública. Nós temos que separar o poder legislativo do executivo. Exato. Enquanto estiver juntinhos ali, como gêmeos, chifópagos, vai continuar acontecendo o que nós vemos hoje em dia. Porque a ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas. Nós temos que ter, em cada ministério, uma pessoa qualificada e habilitada para exercer aquela função. Exato. E não dá para esse ou aquele ministério. Daí dizem que eu não governaria se agisse dessa maneira. Ora, meu Deus do céu. Se é para fazer a mesma coisa, votem em outro, que não farei a mesma coisa caso eu Essa é a ordem e o progresso. O progresso vem em cima disso. Você, sem educação, você não chega a lugar nenhum. O que se ensina hoje nas escolas? Lamentavelmente, o nosso currículo escolar é sofrível. O professor e a professora não tem como mais exercer a sua autoridade em sala de aula. Você pega a molecada de 15 anos de idade, 70% não sabe tabuada, não sabe a regra do 3. Espera o quê dessa juventude? Na realidade, você não tem apoio de muitos partidos. Ainda bem. Não tem nenhum. Ainda bem. Mas se eleito, você não tem medo de sofrer um impeachment, por exemplo? Eu posso até... Todo mundo pode sofrer um impeachment. Claro. Se eu vier a sofrer, não será por omissão nem por corrupção. Ok. E por que não esses conchavos? Por que não tem nenhum partido que dê Você certo? mesmo acabou de usar o adjetivo aí, conchavos. Isso não é uma maneira sadia de fazer política. Nós temos que dizer o seguinte, o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem. E não apenas a classe política estando bem, o Brasil estará bem. Também foi dito que você, em 26 anos, só conseguiu aprovar 2 projetos seus.
Foram 3, mas não levo. Olha o seguinte, mas é normal isso? Pergunta, não. Eu não muito entendo, simples. tô te perguntando. A imprensa que me acusa Não, faz um levantamento, não é o teu caso, né? Faz um levantamento de todos os parlamentares, quantos projetos eles aprovaram ao longo de seus 4, 8, 10 ou 20 anos de mandato. É muito difícil aprovar alguma coisa. E vejo também a qualidade dos projetos. A minha pergunta, então, é por que você acha que você seria um bom presidente para o Brasil? É isso aí, estamos de volta e agora falando do presidente eleito Jair Bolsonaro. Por que você acha que você seria um bom presidente para o Brasil? Tudo tem que ter uma base, Luciana. Eu acho que nós temos que ter um presidente o ano que vem que seja honesto, isso é quase um palavrão no meio político, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Aqui, ó. Se você não partir dessa base, você não chega a lugar nenhum. Quando se fala em programas de governo, aí não tem um plano de governo, os planos de governo são caríssimos. O cara bota no papel, Luciana, respeitosamente, você vai ler e vai ficar embasbacada com a coisa maravilhosa. Acabou as eleições, o pessoal joga no lixo isso aí. Nós partimos do princípio da verdade e Deus acima de tudo na condução da nossa nação. É isso aí, estamos de volta e eu queria agradecer, antes de mais nada, a confiança do presidente eleito, Jair Bolsonaro, por ter me cedido tantas entrevistas e realmente desejar para todos nós, brasileiros, um bom governo. Muito obrigado e boa noite.